Bom dia. Estamos aqui então com uma nova metodologia de trabalho, tentando melhorar essa nossa interação, para que vocês possam entender melhor e fazer umas aulas assim mais rápidas, mais eficientes, e também vou começar a passar menos exercícios para dar tempo de vocês fazerem. Essa maneira de eu falar agora vem da colaboração de alguns alunos que me deram dicas para melhorar. E daí quem me socorreu foi o professor Rafael Baioco. Então vamos agradecer a ele, tá bom? Vamos lá então. Da aula passada, nós vimos dessa aula 4 o que era uma função, quer dizer, a definição de função, como que a gente faz para encontrar o domínio de uma função, a imagem de uma função, o contradomínio de uma função. Depois nós vimos algumas atividades que busca o domínio algébrico de uma função, que eu vou usar os meus conhecimentos de intervalos, né? De segmentos de reta. E por último, nós vimos o que é uma função constante. Então, para lembrar da aula 4, porque eu quero dar essa aula 5, que o nosso assunto agora é função composta. Então, eu preciso ver, assim, ó, no diagrama de Venn, o que acontece, ou o que aconteceu da aula 4. Então, vamos supor que eu vou sair de todos os reais aqui para todos os reais. E eu escolho, quem é que está nos reais? Todos os caras da reta, todos. Então, eu escolho qualquer real, que pode ser um número natural, inteiro, racional, irracional, né? Porque todos eles formam os números reais, né? Então, a união dos irracionais com os racionais, eu tenho aí toda a minha reta fechadinha, todos os infinitos pontos fechados, eu tenho, então, a minha reta real inteira, tá? Então, eu tenho um x aqui, né? Que vai passar... Eu chamo isso, ó, de f de x, que é igual a y aqui. Então, sai um x daqui da minha escolha. Eu que vou escolher esse x. Ou vocês escolhem de vocês, tudo bem. Daí, vai para cá, passa por uma caixinha operacional, né? Como se estivesse assim numa indústria de produção. Passa por ali, faz o operacional, esse x é real. Eu aplico x numa função toda real que tá ali. Então, o que eu vou ter? Um y real, que vai cair aqui. Então, quando passa pela a caixinha operacional, nos livros é chamado lei de função. Tá? Isso aqui é chamado de lei de função. Mas eu prefiro que, assim, para a gente ter uma ideia, como se fosse uma indústria, né? Que sai um cara daqui, vai ali, passa num operador e ele vai sair transformado, tá? Então, vamos ver um exemplo disso. Ó. Exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui na minha caixinha f de x é igual a x mais 1, tá? X mais 1. Então, eu tô dos reais, eu tô com uma f, que vai dos reais nos reais. Se eu entro com um real aqui, ó, lógico que vai operar com outros números reais, eu vou ter um número real de resultado, que é o meu y, né? Então, eu vou fazer uma aplicação de cada x num y, que é uma função. Então, aqui eu tô nos reais, aqui também. Eu escolho qualquer valor para x, vamos supor, escolho 2. O 2 vai me levar aonde? Onde tem x, eu boto 2, que eu tô escolhendo 2. Ali pode ser qualquer x, ali é um genérico. Daí eu vou aqui, ó, f de 2 é igual a 2 mais 1. Opera aqui e daqui de dentro sai o 3, não é? Então, eu coloco 3 aqui. O 3 tá aqui. Por isso, ó, que então eu saí desse valor de 2, cheguei no 3. E assim eu vou escolhendo outros pares. Então, eu vou ter pares ordenados, tantos quanto eu queira.
vou inventando valores para x e vejo qual o y correspondente. Eu posso pensar no 2, no 1, no 0, enquanto isso vocês podem pensar no 9, no 8, no 7, e nós vamos ter o mesmo gráfico, porque eu preciso de pares ordenados para construir o gráfico, e pode ser quaisquer, porque todos esses pares ordenados que passar por esse sisteminha operacional que é a lei de função, vai me devolver 2 pontos no mínimo para eu fazer aí uma figura no gráfico que vai ser exatamente as mesmas de vocês, porque por esse gráfico vai passar essa trajetória infinitos pontos. Então, aqui 2 e 3, né? Eu tenho, ou senão eu poderia escrever assim, o 2 e aqui em função do 2. Porque o 2 eu consegui em função do 2, que é igual a 2 mais 1, que é igual a 13, deposito lá. Daí eu tomo outro, e assim eu vou fazendo. Por que eu tô falando nesse sistema operacional? Porque eu quero trabalhar com vocês a questão das funções compostas. Então, tá aqui, ó. Então, vamos lá. O que é uma função composta? Dado duas funções f e g, ou seja, aqui eu vou ter uma caixinha de um operador, né? Que eu vou chamar de operador f. E aqui eu vou ter uma caixinha operacional do operador g. Então, eu saio daqui, passo na caixinha operatória e vou ter um y em função do x escolhido. Então, vocês viram como é que constrói isso, ó? Passa pelo operatório e eu vou ter f de quem, ó? De x. Então, o cara que tá antes aqui vai para dentro do parênteses. Em função do x, eu vou encontrar o valor de y. Daí, eu vou aplicar quem na minha função g? Não é mais o x, agora é f de x, certo? Então, eu vou aqui nesse sistema operacional e eu vou ter quem? A g, porque eu apliquei a g de quem? Deste f de x que tá ali, ó. Entenderam? Porque eu podia também ter escrito g de y. A mesma coisa. E daí eu vou ter outra lei de função que eu vou chamar de h de x. Então, essa aqui é em função de x, e essa aqui, se eu quero sair da questão da composta, eu posso dizer que sugeriu uma outra função. Tá? Então, vamos lá. Quando eu escrevo a notação para dizer que eu tenho função composta, é assim, ó. É desse jeito mesmo que eu leio. Alguns leem GOF, na verdade eu leio daqui para cá. E esse símbolozinho aqui na linguagem matemática significa composta, tá? Então eu tenho aqui, ó, G composta com a F. Tem uns que leem, alguns professores dizem G bola F, né? Ou GOF. Enfim, fique à vontade para inventar o nome que vocês quiserem aí, mas não pode ser mais do que esses três, tá bom? Esses três são sempre entendíveis, porque são sinônimos. Então, vamos lá. Então, eu tenho a G composta com a F. Quem que eu vou escolher um X, né? Então, eu tenho a G composta com a função F de X, ou seja, eu vou aplicar um X, e eu, então, do jeito que eu escrevo, ó, tá daqui para lá. Né? A gente lê daqui da esquerda para a direita. Então, escreve a G primeiro, porque vem primeiro. Ó, vem primeiro a G. Ó, primeiro a G. E depois, no parênteses, bota a segunda, ó. Coloca a segunda. Tá? E aqui, ó, é a mesma coisa. Só que daí é o contrário, ó. Quem é que vem primeiro? F. Então, eu vou escrever F, abrir parêntese e vou colocar a G de X aqui dentro. Porque ou posso colocar aqui, ó, F de Y. Porque, entenderam? F de Y. Vai haver aí a composição. Vamos ver melhor em algumas atividades que eu vou tentar aqui fazer com vocês. Deixa eu ajeitar isso aqui. Algumas atividades. Vou fazer só uma, tá? Porque nós temos quase 10 minutos de vídeo já. Aqui. Dada a função
f de x, x ao quadrado mais 1, e g de x, 3x menos 4, determine quem? A f da g de 3. Então, o que que eu tenho que botar aqui, ó? Ó, eu quero a g, ali dentro, estão vendo? Eu quero a g de 3. Então, eu vou fazer de uma outra forma isso, porque eu tô entendendo bem o que está sendo escrito, como que está definindo, está dizendo assim, ó, me dê a imagem da G de 3 aplicado na F, né? Então, quem é a G de 3? G de 3, vamos lá. Cadê a G? Tá aqui. Quando é 3, eu tenho 3 vezes o 3, menos 4. Ou seja, 9 menos 4 é igual a 5, ok. E agora, eu já, então, né, então, G de 3 é igual a 5. Então, quando eu escrever F da G de 3, eu tenho F, G de 3 quem é? 5. Então, eu quero a imagem de 5 na F. Isso aqui vai ser lá na lei da F agora, ó. É F de 5, F de 5, pega o cara do parênteses, leva no quadrado, pega o cara do parênteses, eleva no quadrado, mais 1. Isso aqui vai dar 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Portanto, a F da G de 3 é igual a 26. E tá pronto. Viram? Então, sempre que eu puder perceber uma outra forma de resolver, fica bom. Eu acho que eu vou um pouquinho mais aqui, ó. Vou fazer mais esse aqui, ó. Considerem as funções reais, x ao quadrado e g de x, x menos 1. Determine a função resultante da composição f da g de x. Tá? Quem é a g de x? G de x, ó, que eu vou colocar aqui, ó. Quem é a g de x? É x menos 1, não é? Não é? Ó, g de x é x menos 1. Então, eu escrevi esse lado direito da igualdade. E vou aplicar o que na f. Então, em vez de ter f de 2, f de 1, f de 0, agora eu tenho uma f de x menos 1. E o que diz a lei da função f? Pega o cara que está dentro do parêntese e eleva ao quadrado. Pega o cara que está no parêntese e eleva ao quadrado. E aqui eu posso fazer da forma, é o quadrado do primeiro, esse é o primeiro e esse é o segundo. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quem não sabe essa questão, uma coisa elevada ao quadrado, quem é a coisa vezes a coisa mesmo. E daí fique à vontade, né, para distribuir, ó, x vezes x é x ao quadrado, x vezes menos 1 é menos x, menos 1 vezes x é menos x, e menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Então, eu vou ter x ao quadrado, deixa eu levantar aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1. Portanto, a f da g de x é igual x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá? E deu, tá pronto. Eu vou começar um outro vídeo agora para fazer mais 2 atividades. Beijo, já volto!